Existem outras perguntas, acho que você já falou. Para a China, porque daqui, se a Índia crescer como a China em 10 anos, o que vai acontecer? Como eles são grandes consumidores de leite, os indianos não comem muita carne, mas eles tomam muito leite. E o leite também consome muito grãos, é como a carne. Então, eles vão começar a importar soja e milho para produzir leite em grandes quantidades. Hoje, a Índia produz 4 vezes mais leite que o Brasil. Mas isso ainda é pouco, o consumo deles ainda é mínimo, porque a população já está chegando a 1,4 bilhão de habitantes, né? Então, vai ter a nossa agricultura aí, se a gente não fizer nenhuma besteira, ainda vai ter uns 20 anos aí de demanda substancial. Perfeitamente. Jaqueline Avanço, olha só, o Brasil, a gente não pode cair muito nesse engodo aí da história do desmatamento, não. Eu não sou a favor do desmatamento, mas o Brasil é o país do mundo que mais preserva suas matas. As pessoas podem não achar isso, mas o Brasil é o país que tem mais reservas, áreas intocadas do mundo, numa proporção absurda. Tipo, 32% do território nacional são áreas preservadas que não vão ser derrubadas e são intocadas hoje. Não estou falando que nós tenhamos 68% de áreas aráveis, agricultáveis ou pecuariáveis. Não. Estou falando que 32% são garantidas. Os Estados Unidos estão na faixa de 10%. Nenhum país, depois do Brasil, tem mais de 15%. Ou seja, nós temos o dobro da reserva. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse discursinho de destruição. A gente tem que, sim, que preservar, fazer parques nacionais, usar o ecoturismo, usar tudo isso daí, usar toda essa situação que não vai gerar nenhum tipo de devastação. A Europa se achou no direito de destruir uma das poucas coisas que o Bolsonaro fala certo e aplica errado, como sempre. Ele, quando aplica certo, ele fala errado e vice-versa. É difícil ele manter a coerência nos dois pontos, mas é verdade. A Europa destruiu suas florestas, não estou defendendo a destruição da nossa floresta, mas eles destruíram suas florestas e nenhum país da Europa tem política ambiental. É consciência. É consciência. Aqui, se você, na minha cidade, se eu for cortar uma árvore na minha porta, isso é uma cidade da periferia do Rio de Janeiro, fajutinha, se eu começar a serrar uma árvore aqui, em 2 horas está aparecendo fiscalização aqui na minha porta. Isso é um município depauperado, ruim de jogo, num país com estrutura de terceiro mundo. Então é o seguinte, lá não existe isso. Lá o cara vai chegar para você, não corta não, está tão bonita. Cara, eu corto e cortou, acabou. As leis ambientais nossas são mais avançadas que desses países. O que os Estados Unidos fez com fracking é brincadeira. A exploração de petróleo de xisto a céu aberto em Alberta, no Canadá, é cenário de filme de terror. A província de Alberta, no Canadá, deve ter 70% do seu solo contaminado pelos próximos 200 anos. A exploração de xisto, a flor da pele, a flor da terra. Inclusive, essa indústria de xisto, com a queda do petróleo abaixo de $70 o barril, ela sofre ou quebra, criando essas áreas totalmente depauperadas. A exploração mineral nos Estados Unidos e no Canadá ainda lembra o Velho Oeste. É meio na base da bagunça ainda, comparado com o nosso modelo. Por incrível que pareça, primeiro mundo nisso aí somos nós. Todo mundo fala de queimada na Amazônia, de uma vez só. A floresta úmida, eu falei, repito e brigo com quem quiser, que ela não queima. Quando você vê uma área queimando, você tem que ver por que ela está queimando, porque ela foi derrubada no ano anterior. Aí é que você faz a queimada no ano seguinte. Ali é que você vai ver efetivamente a destruição. E outra coisa é você parar de legalizar a indústria madeireira para quem não produz madeira.
Esse é o modelo que tem que terminar, que tem que acabar. O cara tem que pegar 10 mil hectares e botar área de replantio. Ele quer mogno. O mogno acho que está até 2025, 2030, eu não sei. O mogno é proibido, né, a exploração dele. Mas tem político aí com mogno para vender, político de esquerda, né? Político de esquerda, envolvido em esquema de tráfico de drogas, de mogno, que é pior que drogas. Tá? Gustavo, apesar de não ser economista, eu sou técnico mecânico. Se você quiser me perguntar de turbina de aviação, isso aí é que eu entendo. Aqui eu sou enxerido, né? Mas eu sempre defendi muito o modelo liberal. Liberal essencial. Liberal essencial, porque a esquerda brasileira criou o péssimo hábito de adjetivar o liberalismo como o neoliberalismo. Ou seja, pega todas as práticas neoliberais e coloca na conta do liberalismo clássico. Que eu sempre falo para as pessoas, o liberalismo clássico ele tem fundo iluminista, ele tem fundo includente, não excludente. O liberalismo clássico, quando sai lá com John Locke, no século XVIII, tá? Começo do século XVIII, se não me engano, tá? A vertente, tanto é que ele é a base filosófica da Revolução Francesa. A Revolução Francesa se baseia nos ideais iluministas do liberalismo, que naquela época você andava e quando o cara combatia o Estado naquela época, não quer dizer que um liberal daquela época combateria a Eletrobras ou a Petrobras. O Estado que eles combatiam naquela época era uma nobreza que nada produzia e vivia às custas da miséria do povo. Alguns bons, outros ruins, mas você dependia dos humores e amores. E aquilo ali, quando você entrava numa propriedade, porque, na realidade, uma nação como a França, por exemplo, tinha os seus feudos, os senhores feudais, e ali dentro os que eram liberais eram mal vistos. Porém, quando você entrava ali dentro, tinha prosperidade. Os ideais liberais. Aí apareceu o neoliberalismo, que é a mais-valia do capital, e eu lembro para as pessoas que figuras ilustres da nossa história são liberais clássicos. O maior de todos eles na nossa história é o próprio Barão de Mauá, que foi um cara que se devotou a vida inteira pela produção, pelo trabalho, pela indústria, sem deixar seu lado humano de lado. Naquela época, escravo era uma commodity, era dinheiro. E ele, toda a sua vida, em compensação, ele mesmo sendo um economista, ser um cara ligado à economia de mercado e ao liberalismo, ele sempre deu alforria, ou seja, ele sempre pegou os escravos e colocou na coluna de passivo. Ou seja, o lado humano prevalece. Então, é o seguinte, eu queria até que você falasse, porque enquanto eu falo, é um jumento falando. Você falando melhora um pouco as coisas para essa visão que a gente tem, que as pessoas têm de colocar no mesmo cesto. É a mesma história do fascismo. É fascista, o cara não sabe nem o que é fascismo, mas chama o outro de fascista, porque ele não concorda com o ponto de vista dele. O cara votou no Bolsonaro, ele é fascista, porque ele teria que ter votado no Lula. Votando no Lula, ele já não seria fascista. Ou seja, fascistas estão proibidos de votar no Lula. Enquanto eu conheço muito fascista aqui, ideológico, que votou no Lula. Na realidade, são duas coisas totalmente diferentes. Mas virou adjetivo. E as pessoas colocam o liberalismo e o neoliberalismo no mesmo cesto. É certo isso? Não, claro que não. Não, Rubem, tem que falar que você é uma das pessoas mais cultas aí que a gente ouve na internet, né? Eu acho assim, é importante a gente frisar que o título, né? O título de graduação, essa pós-graduação, ela é um título de as pessoas dão algumas coisas, mas mesmo as pessoas que a gente reconhece como realmente cultas são pessoas autodidatas. Por exemplo, mesmo um cara que tem doutorado, que eu conheço, um cara muito culto, 95% do que ele aprendeu, que ele sabe, que ele fala, não é que ele aprendeu na faculdade, ele foi autodidata, né? Então, assim, nesse sentido, o título não tem valor. Então, é evidente que você é um cara muito culto. Então, claro que tem várias áreas, uma pessoa sabe mais uma coisa, outra pessoa sabe mais outra,
Mas do liberalismo é exatamente isso. E tem várias denominações para essas divisões aí que você coloca, né? Tem gente que chama de liberalismo político, liberalismo econômico. E o liberalismo econômico eles ainda dividem em dois: o neoliberalismo econômico e o liberalismo econômico tradicional. E o liberalismo político, que né, que você falou, Locke, Hobbes e etc., que deram na Revolução Francesa. De fato, né, como você falou, o liberalismo político é que tornou a Europa o que passou a ser, né? Porque até o século XVIII a Europa era uma coisa, era uma península esquecida da Eurásia, né? Tinha um PIBinho muito menor, a Europa inteira tinha um PIB menor que da Índia, né? Na Europa inteira. A renda per capita era equivalente, talvez menor. Então, como a população da Índia era muito maior que da Europa, o PIB era muito maior. Então, a Europa era um pedaço desimportante do mundo. Então, pelo menos até o século XVI, depois dos descobrimentos, mesmo assim o PIB ainda era muito pequeno. A partir da Revolução Industrial, é que a Europa passou a crescer mais, né, e despontar. E foi a Revolução Industrial, e a Revolução Inglesa, a Revolução Francesa, tudo faz parte do mesmo processo que foi criado a partir do liberalismo, né? Então, esse liberalismo, esse modelo que eles chamam de república, né, que tem prevalecido na Europa e depois nas regiões dos Estados Unidos e na América depois, a partir daquele momento, né, a partir desses autores aí do liberalismo político, esse virou um modelo que suplantou o antigo modelo asiático, né, que ficou durante séculos muito mais poderoso. Ele teve então, no século XIX, esse modelo floresceu e dominou o mundo, né? Foi fundamental, foi uma combinação, né, do sistema político liberal, da economia aquela economia de mercado selvagem, né? Mas que ao mesmo tempo gerava progresso tecnológico, e o progresso tecnológico foi decorrido daquilo, né? Depois que criaram a máquina a vapor, você criou um processo contínuo de crescimento, de evolução tecnológica e econômica, que acabou levando a Inglaterra a colocar de joelhos um mega império, mega império da Índia e da China. Com o grande segredo, a partir da máquina a vapor, passaram a criar uma demanda por aço muito grande, aí desenvolveram a produção de aço barato e desenvolveram a mecânica mais sofisticada que existia no resto do mundo e criaram, a partir disso, armas mais sofisticadas. Criaram o revólver, criaram a espingarda, canhões mais sofisticados, e foram isso que colocou a China e a Índia de joelho. E aí, a partir dali, eles abriram o mercado daqueles países, passaram a vender produtos industriais para aqueles países, e aí aqueles países empobreceram, né? E agora, mas existe um outro modelo, esse modelo liberal clássico, né, que tinha o liberalismo político, econômico também, né, do Adam Smith, todo aquele negócio, David Ricardo, né, que a gente estuda até no segundo grau, e aquilo criou o modelo europeu, criou o modelo inglês, depois passou a veio outro modelo dos países retardatários da industrialização. Veio a Alemanha, aí fizeram um modelo mais estatizado, ele misturou partes desse liberalismo econômico e político com um modelo mais estatal, de intervenção estatal mais organizada, com grande investimento em infraestrutura pública, coisa que na Inglaterra ainda era um modelo, esse modelo ainda não existia. Só pelo liberalismo a Inglaterra conseguiu dominar o mundo, mas depois a Alemanha, os Estados Unidos e o Japão criaram um modelo misto do Estado forte, ao mesmo tempo intervencionista na economia e ao mesmo tempo misturado com esse capitalismo selvagem, menos selvagem um pouco. E aí esse modelo deu um upgrade muito grande. Aí criou a segunda revolução industrial, que foi a indústria química, a indústria elétrica,
a indústria automobilística e tal, o mundo deu um outro salto tecnológico e a distância aí aumentou mais ainda entre a Europa, né? O Japão, a Europa, no caso aí já tinha uma quantidade maior de países, Japão, Europa, Estados Unidos. Em relação ao terceiro mundo, aí criou um distanciamento muito maior, tecnológico, armamentista, né? Que a produção de mecânica acaba virando produção armamentista também. Mas aí veio a Revolução Russa e criou o modelo stalinista, né, de intervenção pesada, que superou a velocidade de crescimento desse modelo anterior. Que a Rússia, nos anos 30, crescia 20% ao ano. Nem a China conseguiu atingir esse patamar. E a Rússia, em poucos anos, em 10 anos, passou de um país agrário para a maior potência industrial. Quando entra em 1939, a maior potência industrial do mundo era, pelo menos na indústria pesada e armamentista, já era a União Soviética. Então, em volume de produção, pelo menos. Então, esse aí foi um terceiro modelo que suplantou. E agora nós temos o modelo chinês, que aí teve um modelo brasileiro, que também foi um modelo muito bem sucedido, né? Que era equivalente, similar ao modelo alemão. Esse modelo aí, claro, com suas peculiaridades, um pouco mais fraco na questão militar. Mas e teve agora o modelo chinês, que pegou o melhor do modelo russo com o melhor dos modelos americano, europeu. Então, acho que o modelo econômico mais poderoso que existe hoje é o modelo chinês, porque o modelo soviético ele tinha um problema, ele acabou sendo entrando em decadência por várias limitações que ele tinha, que o modelo chinês hoje não tem, que a economia é uma economia mista, né? Porque tem coisas que o Estado faz muito melhor, né? Infraestrutura, indústria de alta tecnologia, o Estado faz melhor que o setor privado, tecnologia pesada, né? Agora, tem coisas que o mercado faz muito melhor. Por exemplo, agricultura. Nenhum modelo estatizado, estatizado de agricultura foi melhor que o modelo privado. Porque a agricultura é uma atividade que é quase uma jardinagem. O cara tem que olhar se tem um bichinho lá. O cara não tem sábado, domingo, né? Porque se o cara é funcionário público, domingo eu não vou lá, mas a praga está atacando domingo. Então, o agricultor, ele ainda que está em grande escala, é um jardineiro, ele tem que cuidar, colocar um adubozinho, uma aguinha, tem que ficar atento. Então, no privado funciona melhor. É a mesma coisa com o comércio, né? O comércio, serviços pessoais. O setor privado atende de maneira mais adequada do que o setor público. Então, a China ele pegou as duas coisas melhores, né, de cada modelo. O modelo liberalismo político também, que criou que a gente chama de democracia hoje, tem várias coisas boas. Né? Você tem antes o rei, né, na Europa tinha poder limitado sobre o cidadão, né? Ele poderia prender, torturar, etc. Aquilo você não tinha como recorrer. Então, o liberalismo político ele criou essa possibilidade de respeito aos direitos civis, democracia, depois, né, vamos dizer, essa democracia que eu acho bastante limitada que a gente tem, mas já tem voto, é um modelo interessante. A China, agora, mas tem também problemas, né? Esse modelo de liberalismo político acabou se evoluindo para um modelo oligárquico, que grandes megacapitalistas controlam tudo. Né? Então, aquilo que no início tinha uma boa intenção, ficou uma coisa que não tem mais saída. Por exemplo, no caso brasileiro, eu não vejo nenhuma saída. Eu coloquei aqui no início, né? É uma coisa simples o Brasil voltar a desenvolver. Nós temos tudo. Só que a gente não vai. A gente não vai desenvolver com essa Constituição, com essa institucionalidade. Não vai. Não tem um presidente da República no Brasil hoje não tem nenhum poder. É um juizinho de merda para uma obra, para tudo. Coloca um presidente no escanteio, um presidente fica chantageado por qualquer juiz, qualquer deputado, qualquer técnico do TCU, qualquer jornalzinho, etc. Tem todos os instrumentos possíveis de parar um governo,
Então, o Brasil não vai sair de nenhum lugar sem algum tipo, de alguma coisa minimamente parecida com a Revolução de 30. Então, eu não vejo. A gente tem tudo para sair, mas não vai sair. Aqui você suborna um diretor de agência e você não tem mais nem vou falar assim, eu não posso falar, mas essa a questão da vacina Sputnik é um absurdo. Então, deixa que isso eu falo. Deixa que isso eu falo. Então, a gente não, o país não, o sistema do Estado, a organização do Estado brasileira, como chamam os advogados, né, o capítulo de organização do Estado, com todas as emendas que foram colocadas nos últimos 30 anos, foi destruído. Hoje, um procurador da República manda mais do que um presidente. Então, não tem saída. Tem que derrubar tudo. Para fazer uma coisa mais simples, que é fazer um gasto em infraestrutura, para fazer fazer uma política de saúde, comprar uma vacina, você precisa ele não é permitido. O povo está sem vacina porque o governo não está nem aí, entendeu? A gente não tem como pressionar o governo a fazer o básico. Então, eu acho que Cuba tem 3 vacinas agora, está fazendo a terceira, né? E um país pequeno, pobre, e a gente não tem nenhuma vacina. Então, eu acho que não tem saída. O Brasil se desenvolver é muito fácil, é muito simples, mas ninguém vai fazer. Ninguém que o sistema não vai permitir. Então, eu acho que estou misturando tudo, né? O liberalismo político, ele degringolou, ele virou essa coisa que a gente chama hoje de democracia ocidental moderna. Ela não, na América Latina, na África, na América Latina, ela não funciona. Ela não funciona mais. Ela não tem, ela entrou num sinuca de bico que não tem saída nenhuma. A saída é quebrar tudo, derrubar e criar uma coisa nova. Então eu vejo assim, eu estou muito otimista, sou muito otimista. Eu acho que o Brasil, até ajudei a criar junto com os amigos o Movimento Paraíso Brasil, que eu acho que o Brasil é um paraíso. Só falta a gente ter mais consciência, mas a gente não pode deixar o país na mão dessas pessoas que estão aí, né? Como você fala dos vereadores, isso não é inconcebível o país ficar na mão dos políticos, dos juízes, da imprensa, de jornalistas corruptos. Hoje a corrupção, o povo brasileiro não tem uma dom para a corrupção, não. É como qualquer país do mundo. Agora, não tem como não ter corrupção num modelo que é todo construído para que tenha, né? Ou evoluído para que tenha, né? No início, era, né, boas intenções para acabar com os reis absolutistas e tal, mas o sistema degringolou. Então, eu acho que a gente tem que começar a falar disso. Eu acho que a gente tem que começar a falar que é um grande engodo ficar apostando na eleição de 2022. A eleição de 2022 não vai mudar nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Essa é a nossa principal plataforma aqui. Eu pago pesado, por isso que eu faço. Eu faço um trabalho, não vou falar dos meus amigos aqui que falam em geopolítica, mas eu faço um trabalho em glória, porque as pessoas, às vezes, falam assim, olha, o seu canal não cresce. Eu falei, bem, não cresce primeiro que eu caí num algoritmo do YouTube. É impossível você crescer 1.500 assinaturas por mês e exatamente de um mês para o outro você passar para 30. Não tem nada que explique isso. Mas isso aí eu não me importo, não. Não me importo com isso. Pior de tudo é o público-alvo meu, que eu continuo teimando em fazer análise de qualidade, sem escolher super-herói. Seria muito útil para mim aqui estar abraçado com Ciro Gomes, com 100 mil, 150 mil, 200 mil inscritos, porque o Ciro Gomes, eu ia fazer loas a tudo que ele fizesse de errado, porque, afinal de contas, eu estava do lado dele.
ou então achar que até as fezes do Lula são milagrosas e curam o câncer. Ou então começar a chamar um imbecil retardado de mito. E eu não faço isso com nenhum deles. Eu simplesmente analiso os seus perfis e o que eles fazem, e as correntes. Por exemplo, a tragédia da juristocracia que nós estamos imersos, ela é fruto único e exclusivo do PT. Foi o PT que criou isso. Esse modelo não existia nem no tucanato. Foi o Márcio Tomás Bastos, em 2003, como ministro da Justiça, que criou essa juristocracia. Começou com o circo, o espetáculo nonsense de o presidente da República, que tem em suas mãos a nomeação do segundo cargo mais importante da União, segundo cargo mais importante da União, depois do presidente, é o Procurador-Geral da República. Essa dádiva foi dada para a autogestão, ou seja, os procuradores que escolhem e fornecem uma lista tríplice. Há de convir que nessa lista tríplice, se eu sou um procurador canalha, oportunista, fechado com todo mundo, e se você for um procurador sério, correto, batalhador e ciente, como tem vários, ciente das suas obrigações, dá para ver que você não vai entrar em lista tríplice nenhuma. Você não vai entrar nem na lista dos 10. Você vai ser alijado. Quem vai entrar sou eu. Então, esse modelo de autogestão é colocado e o governo do PT governou seus 13 anos mais os seus anos posteriores do vice-presidente, que era uma continuação deles, eles têm que aceitar isso, né? Com oposição na Procuradoria-Geral da República. Quem rompe isso é o Temer, muito bem rompido. A prerrogativa de indicação é do presidente da República. Ele indica quem ele quiser, que ele bem entender. E não o modelo que o PT usou. A criação da juristocracia, a regulamentação de todas as leis de exceção que dão poderes infinitos aos juízes, como as leis que a Dilma aprovou, criou uma lei de delação premiada, que é um estupro ao judiciário brasileiro, a todo o processo penal brasileiro, que ela simplesmente pega um artifício que vem dos Estados Unidos, que não usam o civil law, usam o common law, o direito comum. O direito americano é diferente do brasileiro. O juiz lá julga de acordo com a consciência dele. Pô, que legal, o juiz lá pode fazer o que for quiser, autuar. Em 2016, 69 juízes saíram algemados de casa, porque ele não tem foro especial, ele não se comunica com outras instâncias, ou seja, juiz de primeira instância não é promovido para a segunda instância, e normalmente seus cargos são por mandato. Então, ele volta a deixar de ser divindade daqui a 6 anos, 8 anos. Ou ele se reelege, ou ele é reconduzido. Então, ele sabe que sempre está com o pé na terra. Sempre. Sempre. É aquela história que, se não me engano, é de Júlio César, que tinha um ajudante dele, que vivia o tempo todo ao lado dele. Acho que foi Júlio César, que vivia ao lado dele, as pessoas vão me recordar aqui, no ouvido dele, falando assim: você é um merda, você é um bosta, você não é ninguém, você não é porra nenhuma. Isso aí é tudo inimigo seu, ninguém gosta de você, deixa de ser otário. Diz a lenda, ou não é lenda tanto, que esse cidadão existia, esse assessor, que era para o Júlio César se lembrar a todo momento que o poder que estava na mão dele é transitório. E não, os magistrados hoje no Brasil se evocam os poderes de Deus. E hoje nós temos, pasme, privatização da SEDAI, quem dá a canetada e proíbe ações sucessivas é o presidente do STF,
que nada tem a ver com o judiciário brasileiro, porque o STF é o guardião da Constituição. Ele é um processador político. E esses caras simplesmente pegaram o poder judicial brasileiro, por exemplo, o STJ acabou, não existe mais. Ou você pergunta o que é o STF? E virou uma indústria de pareceres monocráticos. Ou seja, temos 11 judiciários. Não é um só, não, são 11. Cada um faz o que achar melhor e o que quer. Cada um criou seu próprio judiciário. Então, nós estamos nessa encruzilhada. Somado a isso, uma imprensa maldita, canalha, da pior espécie, uma elite pensante, nos dois núcleos que se chama esquerda e direita, formado por canalhas e oportunistas. Como eu falei, a figura da OAS é a organização social que toma conta. Isso é uma jabuticaba que não existe em nenhum lugar do mundo. Você imagina, eu pego o dinheiro da saúde, eu tenho Secretaria Estadual, eu tenho Ministério da Saúde, Secretaria Estadual, tenho Secretaria Municipal, tenho universidades federais, tenho órgãos de controle e eu tenho que gastar 100 milhões de reais por ano, por exemplo, com o município de Itaboraí. Aí eu pego aquele dinheiro e entrego para uma ONG. Eu entrego aquele dinheiro para uma ONG, para uma organização social que não tem expertise, não tem conhecimento, não tem de nada. O que essa ONG faz? Pagamentos de pessoal. Será que o Estado e o município não têm condição de gerir uma unidade hospitalar? Se não tem, fecha. Acaba tudo. Faz uma concorrência e bota empresa privada para fazer aquilo. Concordo? Faz uma licitação e o hospital tal vai ser colocado por uma empresa tal. Custo, acabou. Agora, a OAS, ela não tem conhecimento de saúde, não tem conhecimento de nada. É feito por quadrilhas, por gangues. Mas, nesse momento, o PDT cala a boca, o PT fica quieto, o PSDB também, o presidente quieto. Por quê? Porque é uma panela grande e gorda que todo mundo come. É um caldo que dá para todo mundo. E as pessoas querem que eu venha aqui e fale sobre comunismo. O grande segredo, por exemplo, da China hoje é que as empresas hoje, quase todas elas são mistas. São mistas como? Você pode abrir uma empresa na China. Agora você sabe que um assento de cadeira e o Estado vai ser seu sócio. Em todas elas. Todas elas têm conteúdo estatal. É o órgão regulador. É o que regula ali dentro. É o que faz a diferença. Aqui você pega uma organização não governamental, já diz o nome, se é não governamental, é para agir longe do governo. É o governo dá verba para essa empresa. O cara quer ter uma ONG para pegar dinheiro do Estado. Não existe nada mais espúrio, nada mais anacrônico. Uma terra de ninguém. O Brasil hoje realmente é aquela puta empresa gerida por meia dúzia de chimpanzés. É uma zona isso aqui. Isso aqui é uma zona a céu aberto. E nós temos colaboração e culpados em todos os lados. E antes disso, antes de eu passar a palavra aqui para você dar o seu boa noite, também já estamos passando da hora, mas deixa eu fazer um detalhe aqui, porque é um olho no peixe e outro no gato. Eu tenho algo para falar aqui, Marlene Vanessa, de novo, muito obrigado. Eu vou falar aqui sobre algo que ocorreu aqui. E eu tenho que procurar a pessoa e citá-la nominalmente. Foi a Jaqueline Avanço. Jaqueline Avanço, você está sempre aqui com a gente. Eu fico muito triste com essa sua posição que você tem, não em relação à ecologia, não em relação ao Cerrado, em relação a mim, ao Cício, a Marlene Vanessa, gente que está aqui sempre. E eu quero que você pare e repense a visão que você está tendo da gente, não da ecologia. Aqui ninguém é a favor da destruição do Cerrado, mas ninguém aqui está defendendo utopias.
Utopias, a gente defende ela no meio de narnianos, dessa gente que vive em outro planeta, em outra dimensão. Uma coisa é o ideal. Existe o sonho, o ideal e o realizável. A gente deve sempre olhar para frente. O sonho é bom, leva a gente num bom rumo, mas a gente tem que atuar em cima do realizado. Diz o ditado que o otimista é aquele cara que, navegando, acha que o vento nunca vai acabar. O pessimista, navegando, acha que o vento nunca vai voltar. E o realista ajusta as velas, ou muita vela, ou pouca vela, ou vela nenhuma. Ele se ajusta de acordo com o que está acontecendo. Então, é o que está acontecendo. Só para te dizer uma coisa, passaram-se dezenas de anos, talvez até séculos, onde caçar na África era proibido, era considerado uma atividade criminosa e ilegal, e era praticada de ponta a ponta. Até que descobriram em fazer os parques e, inclusive, separar animais excedentes em cima de cálculos estruturados e que esses animais fossem abatidos por gente que fosse capaz de dar uma fortuna por eles. Eu acho que custa $50 mil abater um elefante. E o cara pode vir para casa rindo que abateu um elefante. Aquele elefante deveria ser abatido de qualquer jeito, até por uma injeção letal, porque senão ele promoveria a fome. De vez em quando eles estão com excedente de 10, 20, que eles fazem um cálculo estrutural daquele parque e eles não comportam mais do que isso. E, ao invés disso, eles dão para o cara, o psicopata, que acha que é bom ir lá matar um. Pode, você dá. E com o dinheiro desse cara, você salva os outros. Isso daí é um crescimento estruturado. É disso que nós temos que falar. A preservação do meio ambiente, do cerrado, é ótima, é excelente, é uma boa pauta, estruturada e dentro da nossa realidade, garantindo o crescimento. E não indo atrás de ONGs norte-americanas e bandidos que, sim, querem escravizar a gente, tirar tudo da gente. Esse pessoal não faz nada nos países dele, mas aqui vem dar palpite em tudo. Claro que a gente tem que regulamentar isso, claro que a gente tem que estruturar isso, mas não é nem tanto ao céu, nem tanto à terra. É com o diálogo que a gente consegue fazer isso. Não é você taxando a gente disso, daquilo ou daquilo outro. Eu não sou mais decepcionante ou menos decepcionante para você por eu falar o que você gosta ou o que você não gosta. Sempre falei que quem quer ouvir música, tá, deve procurar uma rádio. Não me procure, porque daqui a pouquinho eu vou ferir seus ouvidos. Mas eu não vou ferir seus ouvidos porque eu sinto prazer nisso. É porque eu sinto necessidade de falar a verdade. Encarar o mundo como ele é, não como eu queria que ele fosse. Quando eu falo que eu sou a favor do porte de arma, eu não digo que utopicamente seria maravilhoso viver num país que não tivesse arma nenhuma. Aí você está entrando no campo dos meus sonhos, na minha Nárnia. Eu também tenho a minha, como todo mundo tem. Eu não sou violento, eu não sou nada disso. Mas eu queria, sim, ter direito a ter um porte de arma, porque sou equilibrado psicologicamente para possuí-la, tenho destreza para usá-la e poderia me submeter a um teste para fazer isso, tranquilamente. Se eu vou morrer enfrentando ou defendendo a minha família, é problema de fórum íntimo. Quem tem que responder por mim sou eu. Isso vai aumentar a violência, por isso que o Brasil é alto lá. O Brasil é extremamente violento, com uma das leis mais restritivas do mundo em relação a porte de arma. O país que tem mais porte de arma no mundo é a Islândia. A Islândia tem quase uma arma registrada por habitante. São poucos habitantes, mas bote como tem arma lá. O índice de homicídio é provavelmente um dos menores do mundo, se não for o menor do mundo. Em números absolutos, é o menor do mundo, com certeza. E em números relativos, teve um ano aí que dobrou. Era um homicídio por ano, teve 2. Então, é o seguinte, em números relativos, tem país até, acredite, que tem índice menor do que deles. Portugal é um que tinha um índice menor de homicídios relativamente do que a Islândia. Na Suíça, um país avançado, desenvolvido, cada um é reservista e tem um fuzil de assalto em casa. Ele sai dali para a guerra, para defender o país. E uma arma oficial é colocada em suas mãos. Não é isso que determina a violência do povo. Agora, o Brasil está em uma posição insustentável e tem gente achando que estamos em Nárnia, achando que a miséria
explica a violência, a miséria explica a desagregação social e econômica de um país. Vide a Índia, que tem um índice de homicídios, se não me engano, 7 ou 8 vezes menor, 8 vezes menor do que o brasileiro, e tem uma miséria pelo menos 10 vezes maior do que a nossa. Quando você fala em miséria aqui no Brasil, na Índia você está falando ainda em luxo. A Bombaim tem a maior favela contínua do mundo, com mais de 2 milhões de pessoas vivendo, e o índice de violência ali é parelho com a Suíça. E ali as pessoas, muitos, vão dormir para a cama sem ter o que comer. Não é isso que faz o criminoso. Não é isso, nada disso aí. 80% das pessoas ligadas ao narcotráfico não usam da violência. São embaladores, são idoladores, são vendedores, são esticas, são fogueteiros, é o cara do radinho. Os 20% que sobra são psicopatas que querem um fuzil na mão para poder matar os outros. E sob auspício de vocês, que vocês acham que aquilo ali é uma rebeldia social. Não, não é. Aquilo é crime bárbaro. Aquilo ali é desestruturação da sociedade. Haja vista que a Rússia, na década da vergonha, se a China teve o século da vergonha, a Rússia teve a década da vergonha entre 91 e 2000, e os números de homicídio chegaram a 70 mil. 70 mil. E hoje devem estar na faixa de 5 mil. 10 vezes menor que o Brasil, provavelmente. Então, isso daí é para vocês verem como é que a estrutura de um país tem muito a ver. Dinheiro lá existia. O que existia era desestruturação. O que acabou ali foi a lei. Virou a mais-valia. O que acontece aqui? Estavam falando exatamente sobre isso. Um judiciário que não se encontra, que cada um faz o que quer. A polícia, quando mete a mão no traficante, o traficante foi preso 8 vezes. Ou seja, ele foi preso 8 vezes pela nossa polícia, que a gente reclama dela, e ela foi solta 8 vezes pelo nosso judiciário, que a gente se cala. Somos covardes, somos frouxos, somos uma nação de covardes. O brasileiro, inclusive o criminoso, o bandido, ele tem medo. O colete de bala mais poderoso que existe no Brasil é um terno. Haja vista que um bandido não atira num doutor de terno, mas atira num caveirão blindado, onde o cara está atirando de lá de dentro. Isso é para você ver como o brasileiro é culturalmente subserviente. Se alguém vestir um terno e receber uma outorga de autoridade no Brasil, ele já é visto como um deus, até pelos próprios bandidos. Incrível, né? É triste falar isso. E, Jaqueline, fico triste com a sua posição, espero que você a reveja. Se você não a rever, posso fazer nada. Gustavo, vou te dar a palavra para a gente dar uma boa noite para todo mundo por hoje e, com certeza, da gente já marcar uma nova etapa aí. Da próxima vez a gente se estrutura melhor, a gente pega um tema. E outra coisa, eu quero saber, e todo mundo quer saber, você vai falar se você está preparando algum outro livro. Esse já está indo aqui para as recomendações nossas e a gente quer saber disso. E a palavra final com você aí. Rubens, obrigado. Eu vou publicar um livro em breve, estou terminando de rever, mostrando os limites dessa teoria e explicando o que causa inflação, o que realmente limita, né? Assim, hoje foi muito boa a conversa, né? Eu agradeço. Foi assim, a gente falou de tudo, né? De vários assuntos diferentes, né? Eu até falo assim, eu sabe que eu sou seu fã, mas eu sou ecologista também, entendeu? Assim, eu sou assim, eu tenho assim, eu tenho um viés ecologista muito forte. Mas eu, ao mesmo tempo, eu acho que a agricultura é uma atividade importante para o país. Então, assim, olha, e é uma coisa que pode combinar muito bem, né? Eu vejo a agricultura como uma coisa que pode ser feita de maneira com bastante proteção ao meio ambiente. Olha a coisa engraçada, né? O Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, né? 180 milhões de hectares já foram desmatados e já foram sendo usados para agricultura e pecuária. 180 milhões de hectares
é mais ou menos 1,8 milhões de quilômetros quadrados. É uma coisa pequena em relação aos 8,5 milhões de quilômetros quadrados que a gente tem. Sendo que desses 180 milhões, apenas é calculado que 65 milhões são de agricultura. Ou seja, 1/3 é agricultura e 2/3 é pasto. Pasto para produzir, para produzir gado, né? Só que o gado brasileiro, a gente tem 0,8 cabeças por hectare. Só que tem muita gente no Brasil que consegue 10 cabeças por hectare, sendo que 5 cabeças por hectare é considerado uma tecnologia bastante simples. Ou seja, a gente está 0,8, até menos. Então, se a gente alimenta 1 bilhão de pessoas com 65 milhões de hectares, e desses 65 milhões, 20 milhões, 17 milhões, agora 18 esse ano, eu acho, dentro dos 65, porque a safra de milho, 17 milhões de hectares da safra de milho, e 1,5 milhão da safra de algodão, é dentro da mesma terra que produz soja no verão, que é a tal da safrinha, né? Então, desses 65 milhões, na verdade, está sendo ocupado menos de 50 milhões, 45 mais ou menos, para a agricultura moderna. Ou seja, só se você dobra a produtividade da pecuária de 0,8 para 1,6, metade da área já desmatada, ela já não vai ter como utilidade. E a gente dobrando a área, poderia dobrar facilmente a produção agrícola, a gente ia alimentar 2 bilhões de habitantes, imagina, sem desmatar, cortar nenhuma árvore. Então, a nossa agricultura não tem porquê a gente dizer que a nossa agricultura é adversária do meio ambiente. Ela pode ser adversária se não tiver política pública para planejá-la, né? Mas se tiver, ela não é adversária. Ela não precisa cortar nenhuma árvore para alimentar 3 bilhões de pessoas. Então, ou seja, imagina, nem essa pretensão a gente tem. Então, eu acho que a gente tem que recolocar as coisas. Primeiro ponto que a gente tem que falar, né, para a Jaqueline, o pessoal, que a agricultura, ela não é inimiga mais com tecnologia, com planejamento, ela não precisa ser inimiga. É inimiga quando um governo não tem nenhum planejamento, é um governo que vale tudo, que qualquer bagunça, né, como você diz, qualquer bagunça é válida. Aí sim, aí você vai ter especulação imobiliária na Amazônia, o cara corta a floresta, não é para plantar nada, é só para falar que a terra é dele. Então, não tem agricultura nenhuma, nem pecuária. Então, essa bagunça atinge isso daí também. Então, a gente não tem que parar de achar inimigos no país. Não há o agricultor e o ecologista, não são inimigos. E nem o industrial. Isso aí é mais um daqueles falsos problemas, né? Agora, o evangélico, né, o cristão, não precisa ser inimigo do homossexual, né? Por quê? Isso aí é um problema que eles estão colocando para nós que não existe. Né? Então, não deveria existir, porque a racionalidade diz que isso não faz sentido, né? Então, acho que a gente está preso nessas fofocas, como você falou, né? Essa guerra híbrida, que é coisa antiga, mas a gente está preso nessas fofocas e a gente não tem saída mais nesse modelo. O modelo imbricou com esse... isso aí virou um modelo de fazer política no Brasil, né? O Bolsonaro fala uma besteira, vem alguém que contrasta, e ninguém fala de coisa séria, ninguém fala de coisa importante, ninguém cuida das pessoas, cuida do que é importante. Então, eu acho que a gente tem que parar de falar mal um dos outros, parar de falar mal do país e reconhecer que é perda de tempo julgar
mais energia nesse moinho de confusão, que é de bagunça, de corrupção, etc., que está por aí. A gente tentando apostar num cavalo, não, eu vou apostar eu vou apostar no Lula, vou apostar no Ciro, vou apostar no Bolsonaro, vou apostar no... Nada, um cavalo desse, todos os cavalos são falsos. É para deixar a gente distraído. Então, a gente tem que agora começar a falar. Nos anos 20 do século passado, passou de um momento que as pessoas começaram a falar que o sistema não tinha como mais reformar, tinha que zerar. E aí, de 1924 a 1930, foi criando aquela massa crítica que acabou resultando na eleição de 1930 e na Revolução. E a gente tem que tentar essa mesma coisa. A Constituição brasileira, a Constituição de 88, é muito bonita. É uma talvez das melhores constituições do mundo na questão social e na questão econômica. Tem alguns problemas na questão econômica, mas tem uns capítulos de nacionalismo econômico muito bem feitos. E da parte de direitos sociais também é muito boa. Mas na parte de organização do Estado, ela é ruim. Eu concordo com você, né, plenamente, quando você fala que, a partir do Márcio Tomás Bastos, o PT piorou muito esse modelo. Mas o modelo já era ruim. Nos anos 90, né, a gente teve a presidência do Collor, Itamar, Fernando Henrique. E o Brasil não andou para frente. Já era esse modelo de Estado, que a Rede Globo mandava no país. E já tinha esse problema com o juiz, era muito menor, já tinha um problema com o procurador, que era muito melhor, a polícia não tinha... o Estado já estava sem autoridade. Então, eu acho que, claro que piorou, a partir de 2003, etc. Teve melhoras em vários aspectos, na questão social, etc., até na econômica, mas nessa questão aí da organização do Estado até piorou, mas já era ruim. Então, eu acho que... E o pior de tudo é o seguinte, foram os últimos 30 anos, a Constituição foi toda emendada, a parte boa dela foi destruída, e a parte ruim foi aperfeiçoada. Então, a gente entrou num sistema que não tem como sair. Então, eu acho que a gente tem que começar a discutir isso. Qual que é a nova Constituição que a gente quer? Como é que deve ser? Como é que vai ser cada coisa, etc. É um modelo federativo, não federativo? Vai ter 3 níveis. O Brasil é o único país do mundo que tem 3 níveis federativos, né? Todos os outros países têm 2 níveis. Os Estados Unidos estados tem 2 ou 1, né? A França é só 1, na China é só 1, na Rússia é 2, na Alemanha é 2, mas 3 níveis federativos é só o Brasil. Então, a gente tem que começar a discutir que tem que zerar tudo. E como é que vai zerar? Todo mundo que está encastelado no poder não vai aceitar que tire o poder deles, né? Então, isso aí não vai ser feito passando a mão na cabeça, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar em alguma coisa, porque senão a crise vai ser muito, muito pior do que a gente está vendo. Se a gente não fizer nada, em 2, 3 anos, vai vir um menos ou menos. Essa crise que a gente está vendo agora vai ser fichinha. Então, acho que talvez seja a única saída, na verdade, né? Porque o povo continua passivo, né? Então, o povo tem que deixar de ser passivo, deixar de brigar um com o outro, né? Não é Flamengo versus Vasco, Flamengo Fluminense, isso não leva a lugar nenhum, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a elogiar o que a gente tem de bom e parar de falar do que a gente tem de ruim, que a gente já sabe, e isso vai gerando uma depressão nas pessoas, né? Hoje o brasileiro, eu acho engraçado, é que 90% dos brasileiros querem morar em Portugal, só que Portugal tem 10 milhões de habitantes, não cabe, né? E Portugal não é tão bom quanto aqui, não. Portugal é mais frio, não cabe os brasileiros todos lá. Tem que ficar aqui mesmo, não tem saída, não cabe em Portugal. Então, eu acho que é patético um país de 200 milhões de habitantes, com todo esse espaço, todo mundo quer morar em Portugal, é ridículo. Então, eu acho que a gente
temos que começar a tentar alguém, nós, por exemplo, você, eu acho que é uma das cabeças, né, que mais pensam fora da caixa no Brasil. Então, né, você e outros que estão todo o tempo pensando, refletindo, trazendo coisas novas, né? Esse canal, outros canais podem estar começando a conversar entre si, fazer alguma rede, fazer alguma solução, né? Eu acho que conversar com outras pessoas, com políticos, né? Como vocês estão trazendo. Tivemos uma pequena queda aí. Enquanto isso, Gustavo voltando aí, a gente enreda aí, não tem problema esse finalzinho. Marlene, você tem que vir aqui, Marlene. Ô, Marlene, como, como diria o Vicente Mateus para a Marlene dele, não você, ô Marlene, você tem que vir aqui falar dessa carne verde. Marlene, concordo, Botsuana tem carne verde e consegue um valor agregado maior do que o brasileiro na Europa. A carne de Botsuana vale mais do que a brasileira, vindo da África. Tá? Vindo da África, a carne de Botsuana vale mais do que a brasileira. Então, realmente, isso daí faz parte e tem tudo a ver. E pegando o gancho no que o Gustavo falou, um lance geopolítico muito interessante, né? É o fato de que as pessoas aqui amam Portugal. Não amam Portugal. As pessoas não amam Portugal. Nós temos um lugar, nosso lugar de viver. Portugal é maravilhoso, a Europa é maravilhosa, mas Portugal e Espanha juntos são os países que mais têm a ver com a gente. Eu sou descendente direto de espanhóis. Sou ali meio português, meio espanhol, porque eu sou galego, e galego ali é o norte ali, norte de Portugal, norte da Espanha. Estamos todos juntos e misturados ali. Ali não cabe todo mundo, aquilo é do tamanho do Espírito Santo. Portugal não é menor do que Pernambuco, não. Falaram aqui, não é menor do que Espírito Santo, não. Ele é do tamanho de Rio de Janeiro e Espírito Santo, juntos. Se você juntar os dois, Portugal é mais ou menos desse tamanho, um pouco maior. Portugal é um dos raros países daqueles que só faz fronteira com outro país. Acho que são 4 ou 5 casos no mundo e o Portugal é um deles. Portugal só faz fronteira com a Espanha, que faz eles ali terem uma relação de flamenguista e tricolor muito grande. Mas é praticamente o mesmo povo. Nós somos o mesmo povo, ali de um lado ou de outro. E o que a gente inveja é a qualidade administrativa deles todos. O que nós temos inveja é isso aí. Nós não precisamos ir morar lá. Nós precisamos trazer o que há de bom para aqui. Máxima Promotion fala exatamente. O Brasil é ibérico. Nós somos latinos ibéricos. Somos íberos. Somos todos a mesma raça. E misturado com os índios daqui e com os africanos dali. Somos todos de cá. Somos todos rejeitados de alguma forma. Então, é o seguinte, numa escala para o primeiro mundo, para os grandes lá, nós estamos mais ou menos no mesmo tabuleiro. Índios e africanos e nós. Índio, africano, nós e eles lá em cima. Depois ainda tem os eslavos, tem todo mundo que eles consideram de sub-raça, porque é isso que o anglo-sionista saxão faz. Desculpem falar a verdade, mas é isso mesmo. Mas isso aí também não nos incomoda muito. Não nos incomoda muito. Eu vou esperar aqui agora o Gustavo acabar de dar o finalzinho, falar o finalzinho para vocês, e peguei apenas esse gancho, né? Esse gancho exatamente para mostrar para vocês o que ele estava falando, o que a gente inveja realmente, o que a gente inveja. Gustavo, você caiu, eu estava me aproveitando aí da sua Acabou deixa. a bateria. Acontece, eu deixo conectado normalmente. Hoje eu não deixei porque estava completamente cheio. Aí é o seguinte, eu peguei a sua deixa aí falando que o brasileiro, ele na realidade, ele tem inveja da organização que ele vê em Portugal. Ele não tem inveja, ele poderia morar aqui. O que ele inveja, o que ele procura em Portugal é o que ele não tem aqui.
Aqui não tem governo, aqui não tem Estado, aqui não tem nada, aqui você não vê nada, mas a gente tem que ver até onde a culpa disso também é nossa. A culpa disso também é nossa. Nós criamos uma das pragas da Constituição Federal de 88, é a criação do ente federativo, onde você pega 4 mil e poucos municípios, e não satisfeitos, nos anos subsequentes, eles ainda produzem mais do nada, mais 1.500 municípios. Pega um município e divide em 3, sem dizer de onde vinha o dinheiro para manter essas novas estruturas, porque o dinheiro era um só, a colcha era de um tamanho só. Isso aí lembra aquela história da família muito pobre, em que o cara estava relatando que a família era muito pobre, dormia ele, a mãe e os 10 irmãos na mesma cama. E um dia, finalmente, a irmã dele casou. E, ao invés de dormirem o pai e a mãe em 9, passaram a dormir 11, porque o marido dela também veio para a cama. Então, a situação do Brasil é essa. Processo de podridão e quebra de todo o sistema democrático ocidental baseado nisso daí. Na França, já os partidos denunciam, lá na França, não estou falando no Brasil, não, aonde na França 70% de todos os deputados são empresários. E na população não tem 70% de empresários. Então, dá para ver que é um grande negócio. Mas, Gustavo, vou te entregar a palavra para você terminar a sua fala aí, para a gente finalmente tentar dormir. Não, eu acho que está tarde, né? Eu vou despedir. Eu agradeço muito, Rubens, a oportunidade de falar do meu livro, falar das minhas opiniões. E é uma grande honra essa amizade, né? Amizade com você. É uma honra estar aqui no programa. Com esse público seu, é muito qualificado, é um público que pensa além da caixinha, né? Que tentam nos colocar, né? Então, é um prazer, né? Não quero... Né? Já todo mundo tem que dormir, né? Todo mundo tem que trabalhar amanhã. Tá certo. Então é o seguinte, qualquer hora dessa a gente vem aqui pegar um pedaço de pau e dar no lombo do Montesquieu, porque esses 3 poderes, essa divisão equânime entre 3 poderes, pouco ou quase ninguém no planeta consegue entender isso. Porque em 90% dos casos as pessoas votam em uma pessoa, eles são personalistas. E ele vota num presidente e ganha junto uma Assembleia, uma Câmara, tá? Um Senado, ganha tudo junto que ele não sabia nem sabe. Acho que 70% da população brasileira não sabe como funcionam os 3 poderes. Essa máquina caquética de Montesquieu, baseada simplesmente... Ele deve ter tomado muito vinho naquele dia e fez isso aí porque ele partiu do processo de uma nação utópica. Talvez dê certo na Islândia, que é, inclusive, maior do que Portugal e tem a população da minha cidade. Na minha cidade são quase 300 mil habitantes. A Islândia tem, acho que, 335 mil habitantes. Tem 1 ou 2 homicídios por ano. Isso, normalmente, na minha cidade tem por dia. Isso é porque é uma cidade tranquila. Então, vocês imaginam mais ou menos o fosso. E na Islândia, para vocês verem que nada é receita de bolo, na Islândia o porte de arma é liberado. Aqui é totalmente proibido. Só não é proibido para o bandido que anda de fuzil na rua. E depois ainda aparecem partidos e políticos e a imprensa para relativizar o que esses caras fizeram. Não é fácil. Não é fácil. Gustavo, muito obrigado. Boa noite. Boa noite a todo mundo aqui que participou. Tá? Valeu, gente. Marcelo Bárbara chegando por último, participando do Superchat. Valeu todo mundo. Marcelo, estou saindo, mas você pode ver o programa na íntegra. Tá? Na íntegra ainda a gente vai fazer cortes, porque a gente vai voltar com os cortes. Até mais a todo mundo. Beijinho para todo mundo. Amanhã nós estamos de volta. Agradeço. Boa noite aí para todo mundo.